Salve Maria Santíssima. Vamos bater um papo aqui. Vamos ver se vai ser rápido ou não. Às vezes eu digo que vai ser rápido, acabo me estendendo um pouco. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a desordem desse mundo, né? A desordem na nossa vida e da nossa vida. O professor Sidney Silveira tem um livro chamado A Cosmogonia da Desordem, que eu indico para todos, tá bom? Tá aqui. Deixa eu ver. Está fácil. Mais ou menos fácil. Não tão fácil, nem tão difícil. Esse livro aqui, ó. Cosmogonia da Desordem. É um calhamaço enorme, né? Tô lendo aqui ainda. Agora que eu li umas 160 páginas, são quase 700 páginas aqui. Deixa eu ver. Mais de 700 páginas. Cosmogonia da Desordem. Você percebe que o mundo... Às vezes não é o mundo não, é as pessoas, certo? Quando eu falo mundo eu me refiro a esse sistema mundano, a esse sistema que jaz sobre o maligno. E de fato o mundo continua sendo nosso inimigo. Quando a escritura fala mundo, tem várias conotações. O mundo pode significar a humanidade, né? As pessoas que estão neste planeta Terra, o mundo, o orbis terrestre, ou seja, o planeta criado, o mundo referindo-se ao cosmo, o mundo referindo-se a esse sistema do mal que se levanta contra tudo aquilo que são os valores cristãos, contra Cristo, né? Em várias ora o Senhor fala sobre a inimizade com o mundo, ora o Senhor fala sobre que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. São coisas distintas aí, a palavra mundo aplicada. Como é português, a gente não está lendo no idioma original, a gente tem que estudar qual é a aplicação da palavra mundo aí, né? Em cada contexto. Então, hoje nós vivemos tempos onde nós temos que escolher as palavras corretas para usar na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos grupos de redes sociais, porque senão essas palavras parecem preconceituosas, violentas, agressivas, intolerantes. E nós percebemos que o império do mal, ele é descarado. Ora, ele vai agindo, como fala Santo Agostinho e também São João de Ávila, ora o demônio, ele vai agindo como um leão, querendo causar medo, querendo amedrontar, colocar terror. E assim foi ao longo da história, através da perseguição aos cristãos, que se estende até hoje e tem se acirrado essa perseguição. Ora rasgada, ora velada, dependendo do país e dependendo da época. Mas também essa perseguição, ela acontece de forma mais velada, através das heresias, através dos embustes infernais. E hoje, sem dúvida, esse mundanismo e também o demônio, ele tem colocado como seu grande aliado a mídia. Nós percebemos, quando nós assistimos os grandes canais de televisão, que a fomentação da gula está muito presente. A fomentação de uma sexualidade bagunçada, desordenada, escravizada, objetificada, ou seja, transformada em objeto, em coisificação, está ali em larga escala. A imoralidade encontra aplausos. A esculhambação, o ocultismo, as mentiras, os enganos encontram nos lares muita audiência. As pessoas reclamam porque tem novelas que são às vezes imorais, às vezes não, quase sempre, com cenas durante o dia pesadas,
com cenas que de fato dá ânsia de vômito, com cenas que convidam ao pecado e ao pecado mortal. Infelizmente, muitas vezes nós damos essa audiência para esses canais de televisão, não é só um. São esses grandes canais onde colocam programas de humor, aonde a pessoa humana se torna apenas um objeto de prazer, aonde ridicularizam a igreja, blasfemam, fazem piadas contra os padres, contra as freiras, contra os católicos em especial, mas contra os cristãos, todas as vertentes, né? Sejam a vertente protestante, ortodoxa, mas em especial a igreja católica é atacada todos os dias em diversas frontes, com mentiras, com enganos, com embustes. Então a mídia tem sido essa grande aliada do mundanismo, do demônio e da nossa carne, ou seja, do homem velho que gosta disso. Hoje nós vemos esses antes-valores, esses contra-valores serem aplaudidos. A ideologia de gênero, o aborto, o divórcio, a liberação das drogas. Tudo isso é aplaudido como se fosse uma sociedade livre, uma sociedade evoluída, que tem progresso. Não, esse progresso ele é infernal. Esse progresso é a animalização do homem. Torna o homem e a mulher escravos dos seus próprios instintos. É essa chamada liberdade, que na verdade é uma libertinagem, que tem levado tantas pessoas a se matarem. O número de suicídio tem aumentado muito, meus irmãos, porque as pessoas procuram preencher o coração aonde? Nas drogas, no alcoolismo, no sexo desordenado, desenfreado e com várias coisas contra aquilo que é próprio de uma sexualidade pensada por Deus. Pessoas viciadas na masturbação, viciadas na pornografia, viciadas em uma vida sem pudor, imoral. Isso já se torna um estilo de vida animalesco, aonde os instintos prevalecem. E o que nós vemos nos ciclos de conversa sempre é aquele ar venenoso, de conversas imorais, de conversas de duplo sentido. Até mesmo pessoas que estão às vezes na igreja, num grupo de oração, falta essa vigilância para alguns. Está numa roda de amigos, só homens, ou então homem e mulher, e ficam soltando esse veneno maligno, esse veneno maldito. Então tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós temos entrado nessa onda do mundo. Com medo de ser julgado como diferente, nós entramos nessa onda diabólica de querer ser igual a todo mundo, de querer ser para frente, alguém moderno, progressista, avançado. Não. Esse avanço só nos leva a passos largos para o inferno. Infelizmente, os namoros estão desse jeito. Namoro onde você percebe que até as pessoas brincam, e não era para brincar, é o namorido, é o namorado que já vive como se fosse o marido daquela jovem, ou a esposa daquele jovem. Namoros desordenados, imorais, aonde o homem e a mulher se tratam como dois animais que estão ali para se satisfazer, e somente isso. E reduz o relacionamento a um egoísmo a dois, cada um pensando em si. Às vezes quer satisfazer o outro a nível de prazer, mas pensando em si, no seu ego, esse egocentrismo. E quantas mulheres hoje estão sendo usadas por esses marmanjos? Estão aí iludidas e se deixam ser manipuladas, usadas.
Mulheres que são templos do Espírito Santo, mas que muitas vezes se comportam como pessoas que estão desesperadas para arranjar um casamento, para arranjar alguém. E às vezes estranham quando alguém fala que tem uma vida celibatária, que guarda a virgindade, que guarda a pureza. Então é fruto de uma sociedade que esqueceu Deus. Esqueceu Deus e colocou no trono a sua própria vontade. Colocou no trono aquilo que a mídia coloca. Meus irmãos, como é vergonhoso quem dá mais audiência para esses canais imorais, malignos, profanadores, blasfemadores, iníquos, são os católicos. Que dão audiência a essas novelas que difamam a família, que difamam o que é o casamento, que difamam e deformam o que é a Santa Igreja Católica. E nós estamos dando audiência a programas de humor, a novelas, a jornais militantes que só falam contra a Santa Igreja. Quando tem um problema com o padre, é a semana inteira falando daquele padre. A semana inteira. É meia hora, 20 minutos de entrevista. E depois, se caso descubra que é mentira aquilo tudo, a nota de retratação, se é que ela venha a existir, é pequena. É uma semana difamando, e se descobrir que é mentira, passa 3 minutos dizendo que se enganou. Não, a gente se enganou, esse padre aí não está fazendo isso não. É uma mídia diabólica a serviço de Satanás. E que muitas vezes nós damos audiência, e damos audiência diariamente, e estamos, de uma forma indireta, também servindo ao inimigo. Nós precisamos acordar. Nós vivemos um tempo onde a gente fala, admira os santos, os mártires, mas vivemos como um monte de covardes. Com medo de ser preso, com medo de ser criticado, com medo de ser tido como doidos, com medo de ser exagerado. Não fala isso não, porque magoa as pessoas. E prefere deixar o seu irmão, o seu amigo, o seu parente, ir para a perdição eterna, ir para a infelicidade eterna, para que você não seja tido como uma pessoa exagerada, quadrada, muito dura. Você tem que ser amiguinho. O amor, meus irmãos, não é separado da verdade. A caridade não é separada da verdade. Então nós precisamos pedir ao Senhor esta coragem, esta têmpera dos mártires. Mas se nós não temos coragem de deixar nem as coisas mais simples, se a gente não tem coragem de deixar de falar nem da vida alheia, não tem coragem de deixar nem um pecado, às vezes, um pecado que a gente está escravo dele acabando com a gente. Não tem coragem de deixar um namorado ou uma namorada que usa a você e você usa ele. Aí vai os dois de mão dada, abraçadinho, com um beijinho, para a perdição eterna. Quantos namoros hoje, como eu ia dizendo? É um egoísmo a dois. As pessoas não entendem mais o que é namoro. Depois vou fazer algumas lives aqui sobre relacionamento, tá bom? E não pense que eu não errei muito nessa área. Errei bastante. Sei do que estou falando, desses erros grotescos que existem no namoro. Ciúme desordenado, desconfiança, egoísmo a dois, dependência afetiva. E hoje nós somos pessoas fracas. Fracas porque tudo a gente se magoa. Mas por que nós somos tão fracos assim? Primeiro porque não rezamos. Ou rezamos muito mal e pouquíssimo. Segundo porque a gente não comunga ou comunga muito mal. Fica conversando a missa inteira, olhando o celular, reparando a vida dos outros na missa, distraído, dormindo, cochilando na missa, e depois vai comungar. E quando comunga, não faz ação de graças. Não adora o Senhor. Ou então, quando está na procissão, que o pessoal chama de fila da comunhão, né, fica ali, dando tchauzinho, como se fosse um momento de pedir voto.
Ou seja, nós vivemos as coisas espirituais como se fosse um passatempo, como se fosse uma coisa, um parque de diversão. Tô na oração, não levo a sério. Tô na missa, não levo a sério. Tô rezando o texto, não levo a sério. A gente começa a rezar o texto, mal começa a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que abrir a boca, tá com sono, é normal, porque repetir as coisas é algo terapêutico também, né? Então o texto é algo, além de espiritual, algo que é uma terapia, que de fato pacifica até fisicamente, né? É normal. Mas às vezes a gente se entrega à preguiça, aquele sono, né? Na hora do texto, aquela coisa toda. É normal abrir a boca, não quer dizer que é o demônio, não. É normal. O que não é normal é a gente sempre rezar o texto mal, sempre comungar mal, sempre fazer as orações, a adoração de forma distraída, alimentar as nossas distrações. Então, repito, por que nós somos pessoas tão fracas? Primeiro porque nós somos mesmo, somos seres humanos, somos frágeis, somos, normal. Mas é porque nós alimentamos nossa fragilidade. Nós não alimentamos a nossa vida espiritual de forma robusta e séria. E nós fazemos o quê? Alimentamos o nosso olhar, o nosso ouvido com porcaria. Como é que você e eu seremos pessoas fortes, pessoas valentes, pessoas determinadas, se a gente passa o dia alimentando a nossa alma, o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa mente com porcaria? Vai ficar uma pessoa fraca, que tudo se magoa, se chateia, com tudo fica assim, ninguém falou comigo, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém se importa comigo, aquele milindre todo. Nós nos sentimos sozinhos, sim. Muitas vezes eu me sinto só, você se sente só. Às vezes a gente está cercado dos familiares, de uma multidão de pessoas, mas está se sentindo só. E às vezes a gente está sozinho mesmo, assim fisicamente, e se sente só, é normal sentir essa solidão. O que não é normal é a gente sempre estar culpando as pessoas do nosso sofrimento, culpando as pessoas dos nossos fracassos, culpando todo mundo porque a gente não é feliz, e achando que Deus é culpado, que a igreja é culpada, que o político é culpado, que o professor é culpado, que minha mãe, meu pai, meus irmãos são todos culpados. Eu sou o único inocente. E começamos uma vida onde nós somos vítimas, vítima no sentido pejorativo. Coitadinho de mim, fica com pena de si mesmo. Isso leva o quê? A um processo de vazio cada vez maior. Leva tantas pessoas a se entregarem a uma revolta contra o mundo. Quando eu falo contra o mundo, é o mundo criado por Deus, certo? Quantas vezes nós somos assim, meus irmãos? Pessoas fracas, porque só escuta música que é uma porcaria. Música de roedeira, música de esculhambação, de adultério, de infidelidade, daquela dor de cotovelo, músicas que não presta pra nada, só pra pessoa ficar ali triste, toda acabada, e vai escutando, a pessoa já tá triste, aí vai escutar o dia todinho só jornal sobre morte, tiro, roubo, aí vai ficar feliz? Não, vai ficar ainda mais ansioso, mais ansiosa, mais depressivo. Só escuta jornal direto, de manhã, de tarde, de noite, só notícia ruim. Aí vai ficar com raiva direto, triste, sem esperança. Aí depois vai querer curar a tristeza como? Ouvindo música de roedeira. Sertanejo universitário, brega, forró esculhambado, funk, todo tipo de doidice. No lugar de ir na casa ter um momento de silêncio, assistir um filme católico, ou um filme bom para a família, com a família, a rezar uma novena, rezar o texto em família, assistir a missa e participar, ler as Sagradas Escrituras, ler o catecismo, ler um livro espiritual, fazer um curso interessante pela internet. Tem um monte de curso sobre a doutrina da igreja, sobre os santos de graça. Mas não, a pessoa ela está afundada e ela vai buscar o quê? Ficar mais afundada ainda. E às vezes ela está triste e vai buscar aqueles amigos que são piores do que ela. Piores como?
estão mais afundados do que ela no pecado e vai ajudá-la a se afundar mais ainda no pecado. Eu estou dizendo isso para nós nos alertarmos. Talvez vocês não vivam isso, mas não ache que você não tem um risco, ou eu, de viver isso. Nesse tempo de pandemia, especialmente. A pessoa está ali meio triste, meu Deus, estou sozinho em casa, não tem nada para fazer. Pois leia as Escrituras, reze com ela, louve, clame, chore, leia o catecismo, assista os vídeos bons, vá lavar o banheiro, vá arrumar a casa, vá mudar uma coisa do canto, vá fazer uma coisa útil, vá evangelizar alguém, vá dar um bom conselho para alguém, mesmo que seja pelo WhatsApp, ou mesmo que seja de outra forma. Mas devemos ter uma vida que seja útil, não a vida de um inútil. O que é um inútil? É alguém que vive culpando os outros do seu erro, dos seus fracassos, vive reclamando de Deus, de todo mundo, e nunca faz nada para melhorar. Quer que Deus faça tudo por ela, como se Deus fosse um empregadinho, como se Deus fosse o nosso escravo, como se Deus devesse alguma satisfação para nós. Se eu fosse Deus eu fazia assim. Pois fique querendo, você nunca vai ser Deus. Pois fique querendo, eu nunca vou ser Deus, nunca. A nossa mania é porque nós queremos ser o próprio Deus sem Ele. E ainda dizer, se eu fosse Deus eu fazia assim. Por que Deus fez assim? Ele deveria ter feito assim. Não pense que lives como essa dá audiência, não. As pessoas ficam com raiva quando escutam isso às vezes. Porque ela quer ouvir assim: olha, você é lindo, maravilhoso. Olha, você é cheirosinho. Perdão, as pessoas querem coach. As pessoas querem assim, aquela fantasia, que todo mundo diga que ela é legal, bonita, poderoso, poderosa. Não. Nós somos fracos, miseráveis, podres, imundos, sujos, mas Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele ama esse verme que muitas vezes nós somos. Esse vermezinho de Jacó, como fala as Escrituras. Deus nos ama com amor eterno, com amor misericordioso. E Ele diz para ti, diz para mim: olha, tu és meu filho, tu estás na sujeira, na imundície, na podridão, estás me traindo, na infidelidade, mas eu seria capaz, como fala São João de Ávila, se preciso fosse, ficar pregado na cruz até o dia do juízo final para salvar a tua alma. Porque a minha vida, eu que sou o teu Deus, a minha vida é buscar a tua vida para mim, porque eu te amo. Eu não preciso de ti, mas eu te amo. E te amo com amor misericordioso, eterno, pessoal, particular. E você não está sozinho, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, meus irmãos, o Senhor nos ama, não é porque a gente é bonito, legal, cheio de coisas boas. Quem nos deu essas coisas boas já foi o Senhor. Não precisa ficar orgulhoso. Fala São Paulo o seguinte: do que vou me gloriar? Se for me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Não é me gloriar, eu sei pregar. Quem foi que deu a inteligência? Foi Deus. Eu sei cantar. Quem foi que deu a voz? Foi Deus. Eu sei cozinhar. Quem foi que deu a comida? Quem foi que deu o dinheiro para comprar a comida? Quem foi que te deu o talento de cozinhar bem? Foi Deus. Glória a Deus. A Ele. A Ele que manifesta os seus dons, os mais simples, discretos e os mais pomposos e perceptíveis. Tudo vem dEle. Tudo é dele, é tudo para Ele. Só que nós queremos que as pessoas nos elogiem, reconheçam o nosso valor enorme, porque sem nós o mundo seria um caos, seria tão triste sem nós. Não, meu irmão, você só faz diferença quando você está unido a Deus. Quando eu não estou unido a Deus, eu sou um traste, eu só faço atrapalhar a vida dos outros. Então a gente precisa se unir a Deus, senão a gente vira uma peste. Fofoqueiro, mentiroso, tristonho, resmunguento, caluniador. Uma pessoa que só quer se aproveitar dos outros, engana, passa a perna, cheia de vícios.
cheio de vitimismo, hipócrita. Tudo isso e muito mais sem Deus nós somos capazes de vivenciar. Você e eu sem Deus somos capazes de fazer qualquer coisa, matar alguém, roubar, caluniar de forma fria. Se você acha que não é capaz disso, meu irmão, você não se conhece. Você não conhece o que é a miséria humana. Você fala, não, eu jamais seria capaz de fazer isso. Como você está enganado. Como você está iludido consigo mesmo. O segredo da vitória fala o livro Combate Espiritual. É confiar em Deus e desconfiar de nós mesmos. Confiar no Senhor é o segredo da vitória e de desconfiar de nós mesmos. Como é bom quando nós temos um amigo que diz: Osés, tu tá tão feio com esse tipo de cabelo, tu quase careca e cabelo grande, feioso. Vá lá, corte o cabelo. Oséias, tu fala comigo, tu tem mau hálito, cuida desse mau hálito. É um amigo esse daí, é ou não é? Tá me ajudando a cuidar do mau hálito, chupar um bombonzinho, escovar melhor os dentes, tratar o intestino. Oséias, tu grita muito. Imagina aí, alguém escuta a minha pregação, aí depois termina a pregação e vai dizer: Oséias, tu deveria falar um pouco mais devagar, deveria falar mais baixo ou mais alto um pouco, deveria explicar melhor tal coisa. Essa pessoa, ela está me ajudando. Mas aquele que me vê no erro, me vê cometendo várias coisas, fala: olha, legal, não, Deus te entende. Deus te entende. Meu irmão, isso não é misericórdia de Deus, não. Você dizer que Deus entende a pessoa e ela pode continuar no pecado. Pode continuar roubando, mentindo, se masturbando, no adultério, na fornicação, assistindo novela, com preguiça, desonrando teu pai e tua mãe. Deus te entende. Isso é loucura. Loucura. Isso é jogar a pessoa no abismo. Isso não é amizade. Um amigo desse não é amigo nem da onça. Um amigo desse é um desprestígio para essa pessoa. Um amigo que alimenta os meus vícios. Um amigo que alimenta o meu ego, os meus maus hábitos. Que amizade é essa? Uma amizade dessa me leva a ser uma pessoa cada vez mais animalesca. E é isso que eu falava durante a live, né? Que aquilo que nós vamos vendo na mídia nos leva a ter uma vida muito animalesca. É viver com raiva. Parece um cachorro, né? Só com raiva dos outros. Viver ressentido, com mágoa de todo mundo. O nosso coração, nossa alma, no lugar de ser um santuário de vida, se torna um cemitério e tem raiva de todo mundo. Ei, Osés, conhece tal pessoa? Conheço, mas não gosto não. Conhece tal pessoa? Conheço, mas tenho raiva dele. Aí começa a ter raiva de todo mundo. E o coração se transforma num cemitério, num local cheio de cadáveres, num local de podridão. Aí a pessoa começa a ter raiva de tudo e de todos. A pessoa começa a ser escrava dos vícios. Para ela ficar satisfeita, ela quer ver pornografia. Ela quer masturbar-se, ela quer ter relação antes do casamento. Ela quer viver na sodomia. Ela quer ter 2, 3, 4, 5 namorados, ficar com um e com outro, com um e com outras. E acha normal viver como bicho. E é isso que a mídia quer que você aprenda a viver como bicho. Não questione nada, acredite em tudo, viva apavorado, escravo dos seus desejos. Eu quero fumar, eu fumo. Eu quero beber, eu bebo. Eu quero comer até me estufar e morrer doente, eu como. Eu quero ter 3, 4, 5, 6 namoradas, eu vou ter. Mas eu quero namorar com uma pessoa do mesmo sexo. Então eu posso namorar e posso ter 2 namorados do mesmo sexo que eu e não tem problema nenhum, tudo tá normal. Não, isso aí não é Sagradas Escrituras. Isso aí não é catecismo católico. Isso aí não é o que nos ensina o Senhor. Não é o que ensina a igreja. Um católico que quer viver assim, deixou de ser católico já faz muito tempo. Muito tempo. Ele está se auto-excomungando. Porque ele vive para o mundo. Eu sou católico, mas eu aprovo o aborto.
Como é que é a história? Não, eu sou católico, mas eu aprovo anticoncepcional. Como é que é a história? Ah, eu sou católico, mas eu voto em partidos abortistas, eu voto em candidatos que aprovam o casamento gay, que aprovam ideologia de gênero, que aprovam liberação das drogas, que aprova divórcio e aplaude, que aprova promiscuidade, que aprova amordaçar as pessoas, porque hoje também até nas redes sociais estão querendo amordaçar as pessoas. Tem coisas que na rede social a gente tem que falar mudando a palavra, colocar um sinônimo para não ser bloqueado. Não sei nem se essa live vai ficar aqui, né? Porque quando se fala verdades, vez ou outra, vem ali o cancelamento, o bloqueio. Mas aqueles que ensinam a mentira, a prostituição, o engano, o ateísmo, a indiferença religiosa, o ódio a Cristo e a sua igreja, esses não. São aplaudidos. Aplaudidos. E nós somos pessoas, não, eu sou da paz, sou tão tranquilo, não digo nada contra ninguém, cada um viva a sua vida, cada um sabe o seu erro. Não, isso aí não é cristianismo, não. Em Mateus capítulo 25, o Senhor vai falar que ide para longe de mim, ide para o fogo eterno, né? E ele vai falar que é preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para nós. Mas qual é o grupo de pessoas, um dos que vão para o inferno? Qual é? Um dos grupos que vai de multidão para o inferno. Os omissos. O pecado da omissão ninguém fala. Vocês já ouviram alguém falando do pecado da omissão? Bem-vindo, Iramaia, também o Mário, aí também. O Wilson, é esse o nome? Wilson Carvalho. Vocês já ouviram alguém explicando o pecado da omissão e como isso é grave, explicando a fundo? E como isso pode levar para o inferno? É o que nós rezamos no Confesso. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Não é pouco. Você fala, mas tipo assim, numa pregação, você escuta as pessoas falando sobre esse tema, é muito difícil. É ou não é, Régia? As pessoas geralmente não falam numa pregação sobre esse tema, infelizmente. Infelizmente. Jesus vai falar o quê? Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me destes. Ou seja, não fazer o bem podendo fazer é um pecado de omissão. Eu posso corrigir alguém e não faço essa correção. Eu posso ajudar um irmão financeiramente, espiritualmente, moralmente, afetivamente, ajudar, socorrer, e eu não faço, é um pecado de omissão. E às vezes nós não ajudamos, primeiro com a preguiça que a gente tem de ser santo, né? Segundo, porque a gente é muito covarde, porque a gente vê o irmão na perdição e fala, não, eu não vou me meter não. Às vezes é um irmão seu, de sangue. Às vezes é um primo seu. Às vezes é o seu pai, a sua mãe. E você, não. Deixa pra lá, vou rezar, Deus ilumina. Mas Deus quer iluminar aquele irmão pela tua oração, pelo teu sacrifício e pela tua boca. Pela tua boca. Entenda, corrigir não é ser um chato. Porque hoje as pessoas acham que pregar o evangelho é ser chato. Tem gente que é chato demais.
Tem gente que passa o dia todo falando de Deus, mas não é um anúncio do evangelho, não, é uma chatice. Pessoas chatas vai transformar o outro em ateu. A pessoa nunca mais vai pisar nem na igreja, não vai nem querer saber da Bíblia, nem querer saber do catecismo, nem querer saber da vida dos santos. Vai dizer o seguinte: rapaz, peraí, se eu for para a igreja, se eu rezar, eu vou ficar chato igual você? Insuportável? Inconveniente? Vai, então eu não vou nunca para lá não, vou virar ateu. Porque uma coisa é corrigir com amor, com cuidado, com zelo pela alma da pessoa. E com amor não quer dizer assim, com florzinha não. Se for para dar florzinha, dê. Se for para dar cajado, dê. Cajado não é espancar a pessoa não, entenda. Cajado é ser mais firme. É isso que eu estou dizendo. Só que muitas vezes, ou a gente é omisso e não fala nada, ou é aquele chato. Ei, não é para fazer isso não, viu? Que é pecado. Ei, não é para fazer isso não, viu? Que não está na Bíblia. E a pessoa passa o dia todinho sendo insuportável, chato, um juiz de todo mundo. Eu não estou dizendo que é para ser assim. Porque o mundo já está cheio de pessoas insuportáveis desse jeito. O evangelho ele tem um sabor de eternidade. E quando você vai corrigir alguém, a pessoa tem que sentir que ela é tão amada que ela vai dizer: poxa vida, irmão, você está certo. Eu vou lutar, me ajuda? Estou errado mesmo. Eu estou me destruindo. Me ajuda, eu não consigo não. Faz anos que eu tento. Eu já estou tão mergulhado no pecado que eu não consigo. Ou talvez a pessoa diga assim: tá certo, reze por mim. Aí você diz: sim, vou rezar e estou aqui para te escutar, te ajudar no que você precisar. Conte comigo. Eu estou aqui para ser presença do amor de Deus para ti. A pessoa precisa saber que está sendo corrigido por alguém que é de carne e osso, que ama a Deus, Exato. É uma pessoa que ama a Deus e quer a salvação dela. E também está lutando para ir para o céu. Porque às vezes nós podemos ser tão moralistas, né? Eu posso estar pregando aqui para vocês, aí vai tudinho para o céu e eu para o inferno. Ô negoção, né? Fazer igual o cearense. Ô negoção. Uma coisa dessa. Eu prego para 1000 pessoas, tudo vão para o céu e eu vou para as profundezas do inferno. Porque muitas vezes a gente é assim, a gente é hipócrita. A gente evangeliza os outros e faz tudo o contrário. Quantas vezes eu vejo na minha vida alguns tipos de hipocrisia, quando eu faço exame de consciência. Poxa vida, eu falei isso, mas eu não estou vivendo isso, eu preciso viver. Eu estou sendo um hipócrita. Eu estou sendo fingido. Eu estou sendo um frouxo. Eu não estou lutando para ver a santidade como eu deveria. Quantas vezes eu me deparo pensando nisso, né? Só que não espere pregar para as pessoas quando você estiver santo, não. Aí imagina, você morre, nem é santo e nunca pregou para ninguém. Porque tem pessoas de nós que vão lutar e nunca vão chegar talvez ao auge, a um estado de santidade. Santidade mesmo, né? Mas vão ser pessoas virtuosas. E vai passar um período ali no purgatório e depois vai para o céu. Mas se você falar assim: não, eu estou conformado, eu indo para o purgatório já está bom. Aí você está muito conformado. É bem fácil você ir para o outro canto que não é o purgatório, né? Porque depois do purgatório é o céu. Mas alguém que está muito conformado com a sua vida medíocre pode ir para outro lugar. Esse outro lugar, esse outro estado, lugar e estado, é a perdição eterna. Eterna. O problema é que nós não falamos mais também sobre a eternidade. Porque a omissão, ela pode nos levar à perdição que é eterna. Mas sequer as pessoas lembram que existe inferno, né? Inferno? Que história é essa? Fale disso não, rapaz. Fazer medo das pessoas. Se eu não falar de inferno, ele continua existindo. E eu posso, ao não falar sobre o que é o inferno,
e o que leva as pessoas para o inferno, eu mesmo ir para lá e deixar muitos que eu amo ir para o inferno. Não se fala mais sobre o inferno. Meus irmãos, Deus não nos quer no inferno. Deus não nos quer. E voltando para a omissão, eu já falo sobre o inferno bem rapidinho, né? A omissão é você cruzar os braços. Você pode rezar e não reza. Você pode amar e não ama. Você pode ser virtuoso e não é. Você pode ler e não lê. Você pode meditar a palavra e não medita. Você pode dar esmola e não dá. Você pode jejuar e não faz jejum. Já está vivendo como um condenado ali, ó, parado. Uma das penas do inferno é viver na imobilidade, parado. Imóvel. Imobilidade. Imobilidade. Não se prega mais sobre o inferno porque as pessoas acham que isso é muito duro. Vai fazer medo às pessoas. É um erro grotesco isso. Até porque, meus irmãos, a gente deve ter medo do inferno? Deve. Não deve ficar desesperado, né? Ah, meu Deus, vou pro inferno, aquela coisa louca que entra no desespero. Não, o desespero é uma armadilha do demônio. Devemos confiar na misericórdia de Deus, lutar para não pecar, confessar, comungar, lutar mesmo contra o nosso pecado. Mas devemos meditar sobre o inferno. Os santos falavam inúmeras vezes sobre o inferno. A Virgem Maria mostra para as crianças de Fátima o inferno. Jesus mostrou para Santa Teresa de Ávila o lugar que esperava ela no inferno se ela não mudasse de vida. O Senhor mostrou para Santa Teresa de Ávila o lugar que esperava por ela se ela não deixasse aqueles viciozinhos que ela tinha. Não era pecado mortal não, viu? Era aquelas escravidões que ela vivia e que poderia levá-la ao pecado mortal. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Não, a gente deve crer no amor de Deus, na misericórdia, sim. E eu devo deixar de pecar porque eu sei que Deus me ama. E eu devo amar a Deus. Isso é o mais perfeito. Só que nós somos tão medíocres. Se falar assim, ó, olha, Oséias, tu nunca vai ver a Deus, nunca. Aí, isso é triste, né? Mas se disser assim, Oséias, tu vai queimar no inferno, tu vai ter uma tristeza eterna, tu vai sofrer muito, aquele barulho insuportável tu vai ter a vida inteira no inferno, aquela sede eterna, aquelas visões feias eternas, as dores eternas, tudo o que você imaginar de dor, de feiura, de fedido, de fétido, de sujo, de angústia. Imagine isso multiplicado 1000 vezes e eternamente. A pessoa tem mais medo disso do que não ver a Deus. Por quê? Porque nós amamos pouco a Deus. Nós amamos pouco. A pior pena do inferno é nunca ver a Deus. É a pena do dano que nós chamamos, né? Por isso que fala assim, as almas danadas do inferno. A palavra danado quer dizer amaldiçoado, maldito. Então são as almas malditas, as almas danadas do inferno. Por que malditos? Porque são ditos como mal. São malditos. Ditos pessoas más, que vão para o local dos maus, daqueles que não querem ver a Deus. E Deus não vai obrigar ninguém a ver se a pessoa não quer ver Ele. Vocês estão entendendo? E o que leva uma pessoa para o inferno é o pecado mortal. Se a pessoa morre em pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Não tem como saber se alguém morreu no pecado mortal, porque ela pode ter tido um arrependimento perfeito na hora da morte. Então você e eu não podemos dizer, essas pessoas que eu conheço estão no inferno porque viviam no pecado mortal. Nós não sabemos o mistério que aconteceu entre ela e Deus na hora da morte. Não é tão fácil a contrição perfeita na hora da morte, mas ela pode ter tido. Então deixa ela e Deus, não somos nós. Nós temos que ensinar o que leva para o inferno, que é o pecado mortal.
Pecado mortal é estar separado de Deus, é desobedecer de forma grave os mandamentos. E quando a pessoa confessa e fica escondendo os pecados, essa confissão é inválida. Não vai ser absolvida se ela esconde pecados, né? Eu lembro que no livro do Monsenhor de Segui, sobre o inferno, ele vai dizer o seguinte, que muitas pessoas preferem não falar do inferno, como se isso resolvesse, para que eles possam não ir para lá, né? Aí conta lá que certa vez um capelão dos militares lá, né, estava pregando sobre o inferno, aí depois um militar foi lá zombar dele, do padre que pregou sobre o inferno, bem duro, né? Aí ele bateu lá na porta do padre e falou assim, padre, no inferno eu vou ser cozido, ser assado ou ser torrado? Zombando do padre, né? Aí o padre falou assim, ó, quando você estiver lá você vai saber. E fechou a porta na cara dele. Esse homem, depois de muitos anos, o padre viu um homem já idoso, né? E disse, padre, queria agradecê-lo. Eu sou aquele homem que foi lá blasfemar contra a sua pregação. E aquela palavra sua ficou na minha cabeça martelando direto. Então eu me converti, me confessei, fiquei buscando a vida na graça, fiz penitência. Se eu não me engano, ele tinha se tornado religioso, de uma ordem religiosa, se eu não estou equivocado. Ou seja, aquela palavra dura daquele padre não levou aquele homem a se desesperar, mas se converter. Se converter. Claro que a forma que nós falamos do inferno não é igual aos protestantes. É uma forma católica. É a forma correta de ensinar. É uma forma dura, mas cheia de misericórdia. Não é aquela ameaça, ó, venha para cá aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Senão você adoece. Senão você não fica rico. Senão você não vai ter emprego. Não, não é essa loucura não, certo? Não é. Então nós precisamos falar de forma clara, em português. Quem vive no pecado mortal está caminhando e já está no estado de condenação, se não se arrepender, se não se confessar, se não mudar de vida e morrer desse jeito sem se arrepender, vai para o inferno. Só que primeiro eu preciso apresentar Jesus para ela, não é chegar falando do inferno logo não. A gente tem que saber fazer as coisas, né? Às vezes a gente pode se comportar igual protestante. Primeiro, a pessoa tem que saber quem é Jesus, o que é o amor de Deus, o que é o pecado. Porque se a criatura não sabe nem o que é pecado, nem o que é o amor de Deus, nem quem é Jesus, ela está pouco se lixando para o inferno. Se ela não sabe nem quem é Jesus, nem o que é o amor dele, nem o que é a salvação, não sabe o que é o mistério da redenção, o sangue de Cristo derramado por nós na cruz, aquela pessoa pouco vai se importar se existe inferno ou não. Se ela não conhece o básico, né, daquilo que ela deveria saber. Mas eu falo que a gente deve falar sobre essas realidades da forma correta. Não é chegar brigando, não. Ei, deixa esse pecado, senão tu vai para o inferno. Se a gente não souber falar, leva uma mãozada na cara, né? Ou a pessoa se intriga com a gente. Aí daqui a pouco a gente falando sobre o inferno, está intrigado com os outros, está pecando mais. Tem que saber fazer as coisas. Não é agir igual doido, não, né? Entendido, gente, até aqui? Sim ou não? Tá tranquilo aí a pregação? Ei, Régia, é a Régia do Horizonte, a minha amiga aí que tá falando, é? Ou é outra Régia? Que às vezes é o mesmo nome, né? É a Régia de Horizonte, minha amiga aí que dá os cursos de FB também, que dava com a gente. Pronto, Regis, seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua oferta de vida. Pois é, meus irmãos, eu disse que não ia demorar, mas eu acho que eu menti, perdão, Senhor, né? Eu achei que ia passar 5 minutos, eu devo estar com bem meia hora ou 40 minutos, né? É fazer uma live sobre a contrição, né? Vou fazer, viu? Talvez hoje ainda. Eu entro aqui do nada, né? Mas sempre fica salvo no IGTV, certo? No IGTV.
Às vezes eu faço muitas lives lendo um pouco, né? Mas eu me sinto mais à vontade falando de forma mais espontânea. Eu acho até melhor, né? Nem sempre eu programo, vou falar isso, aquilo. Porque a live aqui tá mais no espontâneo, tá certo? Então, a gente vai fazer sim uma live sobre a contrição perfeita, né? Eu ia falar contrição perfeita, não tem nada de perfeito aqui não. Então, meus irmãos, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Deus os pague pela paciência de estar aqui. Se inscrevam no meu canal, Oséias Oliveira, que eu tenho com a minha irmã Kelly Patrícia, e o canal Apóstolo dos Últimos Dias. Apóstolos dos Últimos Dias. Se inscrevam lá no YouTube, tá bom? Eu fiz uma live com Daniel Silveira anteontem, no Instagram dele, Daniel Silveira Fontinelles. Eu tenho o link dessa formação que a gente deu. O nome da formação é O Protestantismo é um Erro. O Protestantismo é um Erro. Essa live que a gente fez, graças a Deus, já tem mais de 2.000 visualizações no YouTube. Quem quiser essa formação, é só me chamar no privado. O meu número é o 99176-7877. 991-76-7877. É o WhatsApp. Quem quiser essa pregação que eu dei junto com Daniel Silveira, um ex-protestante, né? Amigo meu, eu passo para vocês no privado. Ela tá aí, vocês podem achar também no YouTube, certo? Tem no YouTube aí, eu peço que vocês divulguem ela também e se inscrevam no meu canal. No meu canal já tem uma pregação sobre contrição perfeita, mas eu farei uma live sim. O nome coloca assim, Oséias Oliveira, Contrição Perfeita. Você vai achar, Oséias Oliveira, Contrição Perfeita. Shalom, salve Maria.